O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, mais uma vez encontrando com a senhora, seja muito bem-vinda. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, também pela Rádio América, pela retransmissora Educar e pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Caríssimos, caríssimas, todos nós, membros da família dos devotos ou não, eu pediria à Bárbara que novamente cantasse o refrão do Salmo 90, que usamos como resposta à primeira leitura, tirada de Deuteronômio capítulo 26, versos 4 a 10. E nós não cantaremos sem propósito, tem um porquê. É assim, minha filha, quem sabe faz ao vivo. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Todos? Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. E se tivermos a honestidade marcando nossa história, esse canto ele terá muito sentido, principalmente se entendermos aquilo que diz Deuteronômio capítulo 26, versos 4 a 10. O povo de Deus, ao trazer os primeiros frutos do seu trabalho ao longo de um ano, ou os primeiros frutos logo quando começam a
colher os benefícios da sua liberdade como povo de Deus na terra de Canaã, a terra que corria leite e mel, a terra de onde eles onde eles chegaram e que era completamente o contrário do que tinham no Egito. Eles deveriam pegar esses frutos e dizer: é pelo seu benefício, Senhor, que nós podemos fazer isso. Está tudo aqui. Nós trabalhamos, nós cultivamos, nós construímos, nós fizemos muitas coisas, mas tudo que fizemos foi só porque o Senhor olhou para nós, que éramos filhos de um arameu errante, de um povo que não tinha onde se colocar, de um povo onde não tinha pouso. Tudo isso nós conseguimos porque o Senhor esteve conosco. E eles chegam a dizer isso. Verso 7. Nós fomos escravos no Egito. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e provavelmente o Deus que nós tínhamos nos esquecidos dele. E o Senhor ouviu nossa voz e viu nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. Esse salmo, mais do que simplesmente ser um salmo para estar aberto nas nossas estantes e de vez em quando tirarmos a poeira de algumas páginas, esse salmo é como que um diálogo do que o Senhor busca relembrar ao povo que clamou a Ele. O Senhor que ouviu a voz desse povo na sua opressão, na sua miséria e na sua angústia. E então eles, depois de apresentarem isso, tinham que apresentar os frutos, eles tinham que recordar justamente: o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. Ele conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Foi Ele quem nos deu. Bom, e o que isso tem a ver com o salmo que nós cantamos? Tudo. Tudo por uma coisa. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, nenhum mal há de chegar perto dele, nem desgraça abaterá a tua porta. Porque a mim se confiou, eu hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. São somente alguns versículos. Cantamos esse salmo após Deuteronômio para dizer justamente: Senhor, que nós possamos recordar que nas minhas dores o Senhor está junto de mim. E nós sempre recordamos, porque na hora que o calo aperta, a gente sempre pede auxílio, né? Na hora que a vida, que é um moinho, como cantou Cartola, começa a querer beliscar partes de nossa história e moê-la, aí então nós nos lembramos: ó Senhor, nas minhas dores, permanecei junto de mim. Meus caros, minhas caras, esse salmo nunca foi tão atual, porque nas dores e angústias do tempo presente, muitos procuraram alguma coisa que pudessem renovar as suas forças. Aqueles que viram alguns que lhes são preciosos sofrerem por causa de uma enfermidade, por causa de um vírus. Aqueles que viram seus negócios ruindo por causa que
houve uma estagnação e um estrangulamento econômico. Aqueles que precisavam fazer cirurgias e não podiam, porque nossos hospitais estavam à beira de um colapso. Aqueles que olham para uma possibilidade de guerra. Aqueles que têm o mínimo de noção da gravidade do que isso significa para o ano de 2023 no valor de nossos alimentos. Eles vão saber muito bem que esse salmo é muito atual. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Porque se antigamente, no livro de Deuteronômio, o povo tinha que olhar para os frutos da sua colheita e do primeiro tempo de trabalho e apresentá-lo ao Senhor, agora nós não colhemos, nós não plantamos, mas nós produzimos muito. E no ápice da tecnociência, no ápice de tudo que nós temos de facilidade, vemo-nos novamente à beira de uma grande dificuldade. E que nós sabemos muito bem, nós não temos forças sozinhos para resolver tudo. Agora começa-se até mesmo, porque existem aqueles que gostam de fazer um tipo de sensacionalismo para todas as coisas, até a começar a divulgar como deveremos buscar abrigo em risco de uma guerra nuclear. E aí o povo fica em polvorosa. Já existem aqueles que buscam identificar na Sagrada Escritura profecias sobre o combate entre a Ucrânia e a Rússia. Não acho que seja necessário isso. E o porquê? Porque se realmente convertermos nosso coração, esse canto não será somente um canto nos momentos quando nos encontramos como agora, à beira de um colapso, de um abismo, das dificuldades ou da história, coisa que é muito própria de cada um de nós. Porque do Senhor nos lembramos quando o calo aperta ou quando a vida, que é um moinho, tenta nos beliscar, como eu já disse. É por isso que em Deuteronômio, o povo no momento de colheita e de fartura deveria se lembrar: isso tudo que nós temos, nós conseguimos com nossas mãos, nós conseguimos com o nosso trabalho, mas tem alguém que nos deu as nossas mãos, que nos deu o nosso trabalho e nos deu condições de viver. Esse alguém não pode ser esquecido. E não podemos voltar o nosso olhar somente quando nós temos as nossas dificuldades. Agora, Senhor, no momento bom, estamos te apresentando o fruto do nosso trabalho. Hoje nenhum de nós chegará com cestos, eu tenho certeza. Mas hoje cada um de nós carrega a sua história. Uma história que é cultivada no campo da vida com muitos e que tem as suas adversidades e que tem as suas alegrias. É necessário, então, sabermos bem que, nesse campo que é a vida, aquilo que nós cultivamos precisa ser apresentado. Mas o que apresentaremos a Deus? O evangelista São Lucas nos apresenta duas perspectivas. É claro que aqui o ponto central desse evangelho é dizer sim às tentações de nosso Senhor. Mas elas mostram as nossas muitas tentações, porque o tentador, o mal, ele nunca deixou de oferecer a nós alguma coisa. Ele continua. E não precisamos nos preocupar com um espírito que tenha seus chifrinhos ou tenha rostos bonitos ou feios. Não precisamos nos preocupar com isso, porque, na verdade, as estratégias da maldade são muito mais ardilosas. Por isso
que na narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13, a imagem do Senhor Jesus Cristo e a imagem do diabo, elas se contrastam fazendo uso de um único instrumento. Um único instrumento. E poucos se dão conta disso. Um único instrumento, a Sagrada Escritura, é usada por dois com perspectivas completamente diferentes. É por isso que na narrativa do Evangelho eu procurei dar justamente o tom da diferença literária que está nessas linhas. O primeiro, Jesus Cristo, que volta do Jordão após ser batizado, com um horizonte todo à sua frente. Um longo caminho a percorrer, que duraria 3 anos. E o diabo, também nosso bem e velho conhecido nas narrativas bíblicas, que não precisa de apresentação, porque, afinal de contas, ele já tem uma gama de divulgação imensa em todas as redes, em todos os caminhos e até nos nossos medos. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é tentado e ele recebe algumas provocações muito interessantes. O diabo faz uso da Escritura, como o Filho de Deus também faz uso da Escritura. E aí o importante é que ele, aquele que não perderei tempo em falar mais o nome uma vez, porque não merece minha divulgação, nem a nossa atenção, mas a nossa precaução. Ele usa com uma perspectiva completamente diferente da do Filho de Deus, que é o horizonte de fazer a vontade do Pai. Ele, o antigo inimigo, ele tem uma única missão e um único desejo: destruir, matar, voltar o ser humano para si mesmo. E todo homem que olha para si mesmo, somente para si mesmo, exclusivamente para si mesmo, tem um horizonte tão restrito e tão limitado, pior do que um animal que usa as viseiras. Porque o seu campo de visão é o seu umbigo. E sabemos bem que quando olhamos para o nosso próprio umbigo, nós não vemos quem está ao nosso lado com perfeição, nós não vemos o horizonte a alcançar e nós temos muito bem estabelecido o lugar aonde nós estamos. Somente aqui. Quem quiser pode fazer essa mesma perspectiva, pode fazer agora, olhar para o próprio umbigo. Você só vê essa regiãozinha onde você está. Se ali tiver algumas flores e ao redor estiver tudo carcomido pela destruição, o que importa é o que você vê. Aí está as perspectivas. O antigo inimigo vira para o Filho de Deus, na tentação, colocá-lo justamente na possibilidade de fazer o caminho contrário ao qual ele se propõe e que nós também deveríamos nos propor. Não olhar somente para nós, mas para o horizonte e para aquilo que fomos chamados, que é muito maior do que o nosso próprio umbigo. Ele primeiro diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ora, meus caros, a fome é uma das coisas que nos deixa mais mexidos. A fome e a sede. Quem gosta de passar fome? Quem gosta de passar sede? Quem já passou sede sabe quão insuportável é 2 horas com a boca completamente seca. E a fome é capaz de fazer com que tenhamos atitudes animalescas. Mas ela também é símbolo das nossas vontades.
Ora, se você está com fome, se você tem esse desejo, se você tem qualquer outro desejo, alcance-o, é fácil. Se você quer uma vida boa, a facilidade, busque-a. E o mais interessante é que no itinerário de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele encontra? Homens e mulheres que querem a facilidade. Afinal de contas, o que leva uma multidão a seguir Jesus após a primeira multiplicação dos pães, senão o seguinte: nós queremos sempre do pão que o Senhor poderá oferecer. Mas nós não queremos te seguir. Nós queremos os benefícios de estar contigo. É por isso que ele, que tem a tentação de fazer voltarmos para o nosso próprio umbigo, apresenta justamente assim: satisfaça a sua vontade da facilidade. E o Senhor nosso Deus só responde: mas a verdadeira vida não consta somente de pão, não só em fazer a própria vontade, porque quem faz somente a própria vontade é dela escravo. O que leva um homem a produzir uma guerra do nada? O que leva uma pessoa dar-se o direito de pegar aquilo que não é dela? Eu tenho certeza que todos nós concordamos com isso. A vontade não significa necessidade. Somente aqui me basto para dizer uma coisa. Poderíamos ficar aqui mais pelo menos 2 horas, mas nós não temos tempo e não cabe, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Somente para apresentar uma coisa: o diabo usa da Escritura num contexto onde ele leva o ser humano a olhar para os seus próprios interesses e justificar as suas buscas. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele apresenta um outro horizonte. O horizonte de fazermos com que aquela dignidade que nós recebemos no dia em que o Senhor, nosso Deus, no ápice da sua contemplação do que ele fora capaz de fazer, deseja dar a essa obra magnífica mais uma coisa particular que fosse parecida com ele, o ser humano. Ele nos cria para que pudéssemos transformar a história e, cuidando de tudo que foi colocado em nossas mãos, fazemos com que o fruto do nosso existir correspondesse à dignidade daquele olhar e daquele sopro que se dirigiu até nós, na narrativa do Gênesis. Então, meus caros, minhas caras, me perdoem se sou inconveniente nessa fala, mas eu lhes digo com máxima reverência. O diabo e Jesus têm 2 caminhos diferentes. No tempo presente, esses 2 caminhos são evidentes. Não pensemos que o mal se apresentará em nós com a face de algo ruim, mas como algo apetecível, até justificável. Eu preciso. Mas é o melhor caminho a seguir? A história, na narrativa de Lucas, mostrará justamente o contrário. Os discípulos que se colocam a seguir o Senhor Jesus Cristo não podem pensar simplesmente no pão que desejam, mas no pão que podem ser. Por isso que a narrativa da obra de São Lucas vai terminar com São Paulo lá às portas de Roma para dizer o seguinte: ainda existem muitos com a fome de algo que seja mais significativo. E cada um dos discípulos de Jesus Cristo que assumiram a sua vocação tem como missão apresentar ao Senhor nosso Deus o fruto de sua vida.
e alimentar a muitos. O horizonte é a última pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo e que o conhecerá não pelas vezes que nós citarmos as Escrituras, mas pelas inúmeras vezes que nós deixarmos com que ela se torne carne no nosso viver. Pelas opções de cada dia e pela convicção que não só nas nossas dores o Senhor nos acompanha, mas Ele precisa nos acompanhar também nos momentos de grandes conquistas. Em minhas dores, ó Senhor, em minhas dores, permanecei junto de mim. Mas não nos esqueçamos que esse salmo vem para dizer justamente o contrário. Nas dores, nós podemos gritar, mas não nos esqueçamos que aqueles que estão conosco nos momentos de alegria também precisam ser lembrados. Que Ele possa ser lembrado nas nossas conquistas, para que elas também sejam sinal da grandeza daquele que, através de nós, continua a fazer alguma coisa. Temos nosso mérito, é claro, mas antes de tudo, tem alguém que subjaz e nos sustenta. Não nos esqueçamos dele, porque caso contrário, justificaremos qualquer destruição, qualquer perspectiva que aniquile, ignore ou despreze a vida humana. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. A vida com Cristo é um caminho proposto. Se o queremos seguir, de pé, renovemos o nosso compromisso com Ele. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador